1991, plebiscito, golpe contra golpe e desintegração da federação. No primeiro semestre de 1991, todas as 15 repúblicas federadas haviam proclamado sua soberania, isto é, que suas leis teriam precedência sobre as da União, o que não significava, ainda, independência. Mas para um sistema como o socialismo soviético, a situação se tornará insustentável, e não apenas por razões políticas. O sistema econômico era baseado em um planejamento central, com cadeias produtivas estabelecidas por todo o território de 22 milhões de quilômetros quadrados, o maior do mundo, um sexto das terras emersas. À medida em que avançava o desgoverno de Gorbachev, mais as repúblicas federadas buscavam controlar seus recursos, segurando as mercadorias escassas e reduzindo ou até bloqueando os fluxos logísticos normais da economia. E o centro cedia-lhes mais poder, esperando em troca maior cooperação. Mas o problema apenas se agravava e as regiões obedeciam cada vez menos, inclusive impondo tributos internos. O mesmo produto dependia de matérias-primas localizadas em determinadas repúblicas, fontes de energia que se encontravam em outras e as indústrias em outras ainda, com linhas de transporte que passavam por várias regiões. A União Soviética sofria, de 1990 a 1991, de falta de autoridade e de colapso logístico, tal qual a Rússia czarista de 1916 a 1917, e a história iria se repetir. A reforma econômica não era mais, portanto, o único problema, pois o Estado estava entrando em colapso, e sem Estado, não há mercado. A busca de um novo pacto federativo adquiria urgência, mas ele estava mesclado com a luta pela reforma. Gorbachev recorreu ao FMI, pois nada obtivera em troca da cessão do leste europeu, apenas conselhos para realizar uma reforma de preços. Seus aliados ocidentais começavam a evitá-lo, e a pressão interna pela terapia de choque crescia. Mas grande parte de seu grupo de apoio, reformulado em fins de 1990 com conservadores, achava tal estratégia uma loucura. Em março de 1991, ele revogou o controle governamental dos preços, e em abril foi aprovada uma lei admitindo a propriedade privada e a reforma agrária, descoletivização. Muitos consideravam tal estratégia, ou falta dela, como um verdadeiro salto no desconhecido. A bem da verdade, o Ocidente preferiu Gorbachev, como o menos pior, até o golpe de agosto, mas também estava preocupado com o declínio de sua autoridade. Especialmente os Estados Unidos temiam a instabilidade militar, geopolítica e econômica que um brusco colapso da União Soviética poderia provocar. Afinal, diferentemente da Iugoslávia em guerra civil, tratava-se aqui de uma potência nuclear, cujo governo não era mais adversário. O armamento estratégico estava disseminado pelo território, nas mãos de um exército em decomposição, e os mísseis balísticos intercontinentais, ICBM, com ogivas atômicas estavam estacionados em 4 repúblicas: Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e Cazaquistão. A desordem na União Soviética preocupava os americanos e os europeus, que recém estavam digerindo os ganhos no leste da Europa. O secretário de Estado americano James Baker, quando esteve em Kiev, se recusou a receber uma delegação separatista, dizendo que a União Soviética agora tinha uma liderança reformista, que não deveria ser debilitada e com quem poderiam discutir o problema. Enquanto isso, Yeltsin nomeava elementos pró-mercado, que abandonavam o governo central, os quais consideravam que seu controle sobre a Rússia permitiria um rápido processo de privatizações, o que as repúblicas mais ricas já haviam percebido. A consequência foi a aglutinação da tensão latente em torno de bandeiras separatistas, nacionalistas e étnicas. Yeltsin foi eleito, por sufrágio universal, presidente da Federação Russa em junho de 1991, um cargo criado em abril daquele ano, através de um acordo com Gorbachev, em troca do apoio ao Tratado da União, que este queria aprovar. Yeltsin tinha, agora, um mandato popular direto, de que Gorbachev carecia, e se sentiu empoderado para lançar a batalha decisiva,
implantar a passagem ao capitalismo, fase radical da perestroika. A Rússia tinha 50% da população, mas 75% dos recursos naturais, da superfície e da economia, e acreditava não necessitar das demais repúblicas. Mas, para isso, Yeltsin teria de se livrar da União Soviética e agir apenas na Rússia, onde tinha poder para tanto, pois no plano federal havia o PKUS, as Forças Armadas, a KGB e os sindicatos, que resistiam às mudanças. Algumas repúblicas menores, como as três bálticas, desenvolvidas, a Geórgia e a Moldávia, estavam dominadas por forças separatistas e compactuavam com a narrativa russa. Já as da Ásia Central, Cáucaso e Bielorrússia dependiam do governo central e desejavam a manutenção da União Soviética, enquanto a Ucrânia se sentia ultrapassada pelos acontecimentos e não tinha uma estratégia definida. Em meados de 1991, enquanto Gorby ia à reunião do G7, os 7 maiores países capitalistas industriais, pedir ajuda e voltava de mãos vazias. O ex-comunista Boris Yeltsin interditava a atuação do Partido Comunista em todas as instituições públicas russas. Gorbachev estava concentrando seus esforços para obter um novo Tratado da União, ou Pacto Federativo, para estabilizar a situação. E em novembro de 1990 e março de 1991 ele elaborou e apresentou propostas aos líderes republicanos, cada uma delas conferindo-lhes mais poder. A de março, inclusive, foi submetida a plebiscito, com 76% de votos favoráveis à manutenção da União Soviética como uma federação renovada. Os líderes das pouco povoadas Geórgia, Armênia, Moldávia e das três Bálticas simplesmente proibiram o plebiscito, o que não mudaria o resultado proporcional, mas demonstrava que já não obedeciam mais a Moscou. Entre abril e junho ele realizou longas e cansativas rodadas de negociação em Novo Ongarevo, discutindo com os líderes republicanos um novo tratado para o estabelecimento de uma união de estados soberanos. O tratado foi concluído e seu espírito era conceder maior autonomia às repúblicas e a partilha de recursos econômicos da União entre elas, proporcionalmente à população, sem, entretanto, desmembrá-lo. Ora, tratava-se de um mecanismo que poderia equilibrar as forças centrífugas, o que desagradou as repúblicas mais ricas, geralmente possuidoras de uma população menor. Mas o enfraquecimento do PKUS eliminou o único mecanismo que mantinha unida uma população heterogênea. E Yeltsin ainda tentava modificar o Tratado da União para poder controlar as receitas da Federação Russa, o que seria, concretamente, o fim da União Soviética. A assinatura foi marcada para o dia 20 de agosto, após as férias de verão. Na manhã de 19 de agosto de 1991, um dia antes da assinatura, um grupo de assessores de Gorbachev, fez-se ao descalabro da situação, formou o Comitê Estatal para o Estado de Emergência, CEE. Estavam seriamente preocupados com o que percebiam como a rendição de Gorbachev a Yeltsin. Na estância balneária onde se encontrava em férias, Gorbachev foi informado das tratativas e aconselhado a passar temporariamente o poder ao vice-presidente, Gennady Anaev, que proclamaria a lei marcial, poria ordem em tudo e evitaria o colapso do Estado. Nada lhe é exigido, faremos todo o trabalho sujo por você, disse-lhe Oleg Blakhanov, do Conselho de Defesa. Além deles, o comitê era integrado pelo primeiro-ministro Valentim Pavlov, por Terziakov, da Associação de Empresas Estatais, Vladimir Khrushchev, chefe da KGB e discreto idealizador da ação, Dmitry Azov, ministro da Defesa, e Vassily Starodubtsev, da União dos Agricultores Soviéticos. O presidente do Soviete Supremo da União Soviética, Anatoly Lukyanov, apoiou o grupo. A maioria deles havia sido nomeada por Gorby no ano anterior. A posição de Gorbachev, alienado da realidade, foi hostil, mas a ideia não era sua derrubada. Com pouca firmeza, os vacilantes membros do CEE fizeram uma declaração ao povo soviético pela agência de notícias TASS, que dizia: surgiram forças extremistas que fomentam a liquidação da União Soviética,
o colapso do Estado e a tomada do poder. Denunciava as reformas econômicas de aventureiros que provocaram queda acentuada nos padrões de vida da população e no florescimento da especulação e da economia sombra, apelando por um maior debate público de um novo tratado da União. Entretanto, os democratas falavam e agiam livremente, voltados para o Ocidente e para o público interno, se entrincheirando no parlamento, que não foi tomado pelo CEE. O estranho e mal articulado golpe de Estado, inclusive com soldados desarmados, desencadeado pelo segundo escalão do grupo gorbacheviano, procurou deter o processo de desagregação do país, sem abandonar as reformas. O estado de emergência só foi aplicado a Moscou, Leningrado e países bálticos, com a proibição de manifestações e controle incompleto da mídia, com as conexões com o exterior seguindo abertas. Na verdade, não se tratava de um golpe, porque constituía a utilização de um dispositivo constitucional pelo próprio governo, mas foi suplantado pelo contragolpe mais bem articulado de Yeltsin, que congregou simpatizantes em frente à Casa Branca, enquanto tanques rodavam pelas ruas sem reprimir os manifestantes nem cortar as comunicações ou prender adversários. Inclusive, recrutas desarmados foram tirados pelos cabelos de dentro dos tanques pelos apoiadores de Yeltsin, que agia de forma determinada, enquanto as instituições e os golpistas não demonstravam muita convicção e vacilavam. Os objetivos do CEE não estavam claros nem havia suficiente vontade política, apostando-se em um desfecho sem violência para o adiamento da assinatura do Tratado da União, e não havia clima nem organização para uma solução chinesa. A população, abatida por uma década de estagnação e incerteza gerada pelas reformas, permaneceu observando a apática disputa entre cinzentos burocratas e um líder demagogo, com o fantasma de um Gorbachev desgastado ao fundo. Estavam mais preocupados em correr para os mercados e se abastecer, pois recém estavam retornando das longas férias de verão. Basta ver que as imagens de manifestantes eram sempre as mesmas, em frente à Casa Branca, 20.000 numa cidade de 8 milhões, mas Yeltsin ganhou por sua ousadia, pela debilidade dos golpistas e algo mais. Sem dúvida que, desencadeada a ação, os serviços de inteligência ocidentais passaram a apostar nele, e já se haviam infiltrado na União Soviética nos últimos anos, o que antes da perestroika era extremamente difícil, devido ao controle estatal sobre quase tudo. Dia 21 de agosto o golpe já havia fracassado, um membro do CEE se suicidou, e dia 23 Gorbachev retornou a Moscou para reocupar seu posto, mas encontrou um mundo totalmente diferente, como se tivesse feito uma viagem no tempo. As imagens da época falam por si, com o presidente da União Soviética confuso, temeroso e ignorado, e o enérgico e sorridente presidente da Rússia dando as cartas. Yeltsin obrigou Gorbachev a nomear seus aliados para o governo, tornar o Partido Comunista ilegal e a confiscar todos os seus recursos e propriedades. Ele ressurgiria depois, menor e dependente da contribuição popular, como Partido Comunista da Federação Russa, mas haveria outros partidos comunistas menores. Nesse contexto de impotência e decomposição do governo central, repúblicas federadas proclamaram suas independências, algumas a serem confirmadas por plebiscito, outras não, e se apropriaram do patrimônio da União localizado em seu território. Algumas delas eram lideradas por nacionalistas separatistas liberal-conservadores, e outras por comunistas que apenas agiam reativamente, desejosos de evitar a caça às bruxas desencadeada por Yeltsin. Uma tentativa de firmar um acordo em Alma-Ata, Cazaquistão, criando uma comunidade foi assinado por apenas 8 repúblicas em 18 de outubro. Então, Yeltsin tomou a tarefa em suas mãos, e devido às divergências e à própria confusão reinante, reuniu os presidentes das 3 repúblicas eslavas em Minsk em 8 de dezembro. Rússia, Ucrânia e Bielorrússia se retiraram conjunta e formalmente da União Soviética e criaram a Comunidade de Estados Independentes, CEI. Dia 21 de dezembro, em Alma-Ata, as outras aderiram ao tratado, com exceção das Bálticas e da Geórgia, que estava em guerra civil. Importante ressaltar que as iniciativas foram tomadas por Yeltsin,
uma vez que o governo soviético era apenas um fantasma. Dia 25 de dezembro de 1991, em pleno Natal, Gorbachev renunciou e passou o poder para Yeltsin. No dia seguinte, foi oficializada a dissolução da União Soviética em uma reunião do Soviete Supremo, que contou com a presença de apenas 30 deputados. Gorbachev se revelava uma figura patética. Segundo Yeltsin, antes de renunciar, Gorbachev apresentou uma lista de exigências, seu pacote de compensação. Ele queria uma pensão igual a um salário presidencial indexada pela inflação, um apartamento presidencial e uma casa de campo, um carro para si e para sua esposa. Mas, acima de tudo, ele queria uma fundação, um grande edifício no centro de Moscou, a antiga Academia de Ciências Sociais, e com ela, serviço de transporte, equipamento de escritório e guardas de segurança. Gorbachev, inicialmente um ídolo soviético e mundial como reformador da União Soviética, conduziu ao colapso, fez essas exigências para ter sua fundação e depois concorreu à presidência da Rússia, obtendo 1% dos votos. Em um comício foi esbofeteado por uma senhora. "Pelo que você fez com nosso país", disse ela, e ele comemorou seus 80 anos, em 2011, não na Rússia, mas num jantar com a elite britânica no Reino Unido, com seus agradecidos admiradores. Já o democrata Yeltsin, quando o parlamento não aprovou suas medidas, em 1993, dissolveu-o, mas os deputados resistiram na Casa Branca e demitiram o presidente. Os papéis se invertiam, pois ele cercou o mesmo prédio onde resistira em 1991, ao contrário dos golpistas de então, ordenou que os blindados bombardeassem o prédio. O descalabro social, econômico e político vivido pelo povo russo foi ilustrado para o mundo por cenas ao vivo na TV em que o presidente apalpava secretárias e caia bêbado em cerimônias públicas. Estava, literalmente, embriagado pelo poder. Para não falar da humilhação e brutalidade da Guerra da Chechênia. Em 1999, quando a Duma, parlamento, reuniu votos suficientes para propor seu impeachment por corrupção, ele esperou os feriados de Ano Novo e renunciou, nomeando seu primeiro-ministro Vladimir Putin como presidente, em troca de imunidade para ele, a família e um grupo de aliados. Do desmembramento da União Soviética surgiram 15 novos países: Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Moldova, Eslavos, Estônia, Letônia, Lituânia, no Báltico, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, no Cáucaso, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tadiquistão, na Ásia Central muçulmana. É importante lembrar que as 5 repúblicas da Ásia Central, a Armênia e a Bielorrússia foram, até o fim, contrárias ao desmantelamento da União Soviética e se tornaram independentes contra a vontade de seus povos e dirigentes, pois dependiam financeiramente do governo central e não desejavam reformas. A Ucrânia, que desejava um status equivalente ao da Rússia na União Soviética e havia jogado com o nacionalismo, foi ultrapassada pelos acontecimentos e não avançou muito nas reformas. A desintegração da União Soviética não foi, portanto, o resultado de um conflito étnico, nações, porque as novas repúblicas eram, também, unidades administrativas plurinacionais. 25 milhões de russos ficaram em outras repúblicas e não criaram grandes problemas quando das independências. Apenas reagiram quando foram considerados cidadãos de segunda classe em outras repúblicas, e a Federação Russa tem milhões de ucranianos e de povos de outras repúblicas. A União Soviética se desintegrou não por ser uma prisão dos povos, mas porque Gorbachev separou o partido do Estado, abandonando o primeiro e tentando forjar uma base de poder no segundo, criando o cargo de presidente da União Soviética. O que gerava a unidade do maior país do mundo era o pertencimento a um projeto comum de transformação política, que propiciava a formação de um Homo soviéticos, não apenas uma estrutura político-administrativa. Assim,
A razão para o colapso se encontra no enfraquecimento do poder central e no entrincheiramento de grupos nas unidades federadas. O clímax ocorreu após Yeltsin decidir retirar a Rússia da União e, portanto, acabar com ela e institucionalizar a reimplantação do capitalismo na Rússia, onde tinha poder para tanto. Por essa razão, Putin manobra incessantemente tentando forjar uma identidade nacional russa, revivendo a Igreja Ortodoxa e elementos alegóricos da época czarista, mesclando-os com o legado soviético. A Ucrânia não conseguiu definir uma nação. Da mesma forma que na Ásia Central a questão é utilizada apenas para lidar com um poder frágil. O que Moscou deseja é a criação de um espaço supranacional onde os estados herdeiros da Rússia czarista e da União Soviética possam viver e cooperar nos campos da economia, da defesa, da diplomacia e da cultura comum, frente a um sistema internacional adverso. Não deve ser fácil conseguir um espaço seguro e estável entre o poder militar, diplomático e financeiro dos Estados Unidos e o poder econômico e populacional da China. Debates atuais e perspectivas futuras. Tudo ocorreu muito rápido. No início de 1989 o mundo era um, no final de 1991 era outro, completamente diferente. Dizia-se ser o fim do comunismo e o nascimento de uma nova ordem mundial de paz, democracia e prosperidade. De fato, com a queda do socialismo no leste europeu, que possuía o modelo soviético de socialismo, e o colapso da União Soviética, 420 milhões de pessoas deixaram de viver sob este sistema, 140 e 280, respectivamente. Todavia, 1,4 bilhão seguiam vivendo sob o comando de partidos comunistas, com regimes socialistas, na Ásia Oriental e em Cuba. E ficavam perguntas no ar. 1. Por que ele ruiu na Europa, mas não na Ásia? E qual foi o impacto para a esquerda democrática no Ocidente? 2. Como ficaram as sociedades e sistemas político-econômicos nos países ex-socialistas? 3. O mundo se tornou mais seguro e estável com o fim da Guerra Fria e da ameaça soviética? 4. Por que os países que abandonaram o socialismo se tornaram, tempos depois, antiliberais, populistas e ultranacionalistas? O socialismo soviético constituiu o primeiro sistema pós-capitalista da história e, assim como a Revolução Russa que lhe deu origem, estava associado à Segunda Revolução Industrial Fordista. Coincidiu com o século americano, no qual os Estados Unidos também se baseavam no mesmo modelo produtivo de Ford. Quando, nos anos 1970, teve origem uma revolução científico-tecnológica, terceira revolução industrial, no Ocidente, a União Soviética foi ficando para trás. Na mesma época, a China, como lembrou Henry Kissinger em seus 2 últimos livros, A Ordem Mundial e Sobre a China, contribuiu diretamente para as dificuldades e colapso da União Soviética. Houve até guerra entre países socialistas, pois em 1979 o Vietnã interveio no Camboja, contra os ataques armados do regime de Pol Pot, e a China, em resposta, invadiu o Vietnã, sendo repelida após perder 60 mil soldados. A pátria do socialismo, que nunca abandonou totalmente a matriz stalinista, existiu sob condições bastante adversas e adquiriu um formato militarizado, embora com a universalização dos bens públicos para toda a população, o que foi inédito, historicamente. Seu desafio não foi apenas militar, mas psicossocial, pois contribuiu para o avanço da legislação trabalhista no Ocidente, mas que foi usado para desarticular os movimentos socialistas. E o declínio do sistema soviético coincidiu, justamente, com o retrocesso mundial do welfare state, estado de bem-estar social, gradualmente substituído pelo neoliberalismo a partir dos anos 1970. Assim, o colapso dos anos de 1989 a 1991 está associado à histórica derrota da esquerda socialista em todo o planeta, algo que teve uma dimensão estrutural e mundial, mas principalmente interna à União Soviética. O que provocou o desmoronamento do socialismo de tipo soviético?
Por que ocorreu o colapso do leste europeu e da União Soviética? O sistema soviético, como dito no início do livro, parecia ser forte, mas se revelou frágil em sua queda. Fidel Castro, na época, desabafou. A existência da União Soviética era tão segura como o nascer do sol, pois era um país tão sólido, poderoso e forte, que sobrevivera a provações extremas. De fato, o socialismo soviético havia eliminado as antigas elites, industrializou e urbanizou o país, derrotou o Terceiro Reich e modernizou a sociedade em uma perspectiva coletivista, com bem-estar social e consumo básico. O historiador Roger Kiron, professor da Universidade de Nova York, e o economista norte-americano Thomas Kenny produziram uma análise original e polêmica sobre a queda da União Soviética, baseada nas contradições internas do próprio sistema. Segundo eles, em 50 anos o país passou de uma produção industrial que correspondia a apenas 12% da dos Estados Unidos para uma produção industrial de 80% e uma agrícola que equivalia a 85% da americana. Embora o consumo soviético per capita permanecesse mais baixo que nos Estados Unidos, nenhuma sociedade tinha até então elevado o nível de vida e o consumo para toda a população num período de tempo tão reduzido. O capitalismo norte-americano sobreviveu a Herbert Hoover, o presidente republicano que precipitou os Estados Unidos na Grande Depressão de 1929. Mas por que a União Soviética não sobreviveu a Gorbachev? Segundo os autores acima, a dimensão subjetiva é mais importante para o socialismo do que para o capitalismo. Este último já existia há séculos e crescia, enquanto o socialismo estava ainda em estágio inicial de construção. O primeiro apenas operava um sistema existente, consolidado e dominante, enquanto o segundo necessitava de um planejamento estratégico, onde a ação e a criação humana são decisivas. Não há um mercado, com sua mão invisível, que o conduza. No capitalismo, a economia constitui a instância dominante, enquanto no socialismo a centralidade está na política. A queda do socialismo e a desintegração da União Soviética resultaram de algumas ações concretas, como a desarticulação do partido por suas lideranças, a entrega dos meios de comunicação a personalidades e grupos antissocialistas, a privatização e abandono da propriedade pública e do planejamento, o separatismo e a subjugação voluntária diante das potências adversárias. Segundo os autores, não foram insuficiências amorfas e abstratas do socialismo que causaram esta política. A direção de Gorbachev no PCUS iniciou tudo isso como opções políticas conscientes. Dentre as explicações sobre o colapso, as mais comuns são as que foram apontadas por Kiron e Kenny. A. Vícios intrínsecos do socialismo. B. Mobilização e oposição popular. C. Fatores diplomático-militares e econômicos externos. D. Contra-revolução burocrática. E. Falta de democracia e centralização excessiva. E F. O fator Gorbachev. Sobre o primeiro ponto, muitos argumentaram que esse regime político contrariava a natureza humana e estava destinado ao fracasso. Embora possa haver críticas à manutenção de mecanismos coercitivos da época da tomada do poder e deformações decorrentes da tensão da Guerra Fria, nada disso produziu a crise ou o colapso do regime por mais de 70 anos. Pelo contrário, foi a mudança que causou o colapso, referido por Putin como a maior tragédia da história russa. Quanto à existência e mobilização de uma oposição popular, factualmente se observa que o descontentamento surgiu não no início, mas no final da perestroika. Portanto, objetivamente, foi mais uma consequência do que sua causa. A propósito dos fatores externos, ainda que tenham sido consideráveis, como foi visto, a União Soviética seguia forte como nas épocas de cerco e sanções que, aliás, foram mais a regra do que a exceção durante sua existência. Com relação à chamada contra-revolução burocrática, pode-se argumentar que o elemento detonador do colapso foi a luta entre as facções de Gorbachev e Yeltsin. A elite partido-Estado reagia aos acontecimentos e não os iniciava, porque as estruturas vigentes não permitiam isso. O problema maior foi a emergência e expansão de uma segunda economia,
que envolveu e corrompeu parte da sociedade e do aparato político-administrativo, e não partido como instância decisória. Aqueles que agiram para implantar um sistema de mercado agiram com o apoio de uma parte da sociedade, contra outra parte da burocracia e da população. Interessante e recorrente é o argumento de que a falta de democracia e a excessiva centralização seriam um fator principal. Ocorre se tratar de uma tese idealista e ahistórica, porque explica a evolução política pela aproximação ou distanciamento de um ideal. Os teorizadores deste argumento desconhecem a história da democracia liberal e da socialista. O liberalismo só gradualmente afirmou a democracia como valor, em geral quando desafiado socialmente, enquanto o socialismo sempre defendeu o governo das classes mais baixas. Mas, então, por que a população teria assistido passiva destruição do seu Estado dos Trabalhadores? Segundo Kiron e Kenny, 2008, ocorreu de fato a resistência da classe operária, mas por que foi insuficiente? A maioria de uma população de uma sociedade industrial avançada submeteu-se passivamente, enquanto uma minoria transformou a riqueza comum em lucro privado e empobreceu o resto da população. A aquiescência de uma população a políticas que comprovadamente não servem aos seus interesses constitui um fenômeno perturbador, bem conhecido nos países capitalistas, e é muito mais comum do que seria de supor. É uma acusação que se pode fazer tanto à democracia liberal como à socialista. Muitas das formas políticas soviéticas tradicionais, os jornais, os sovietes e o próprio PC foram subvertidos por Gorbachev depois de 1985. Assim, ao passo que a maioria da população soviética ainda se opunha à privatização da propriedade, à eliminação do controle de preços e à ruptura da União Soviética, os modos tradicionais de expressão das opiniões estavam desaparecendo. Além disso, é provável que a passividade dos trabalhadores tenha em parte acontecido porque, ao mesmo tempo que Gorbachev e outros dirigentes comunistas provocaram a erosão do nível de vida da população, da segurança econômica e do próprio socialismo, prometiam aos trabalhadores um socialismo melhor, mas os privavam das próprias instituições através das quais eles tinham antes exprimido seus pontos de vista. Por fim, aos que veem em Gorbachev apenas um traidor ou um elemento sem ideologia, que apenas perseguia o poder. Mesmo tentadora, esta tese tem alguns problemas, pois ele não agiu sozinho e havia um contexto e uma base político-social de apoio. Ao se afastar dos projetos de Andropov, ele se aproximou de antigas teses opostas do partido, defendidas por Bukharin e Khrushchev. E as ideias e ações ganharam expressão no quadro dos interesses do setor dinâmico, mesmo que parasitário, vinculado às atividades privadas ilegais ou legalizadas. Na mesma linha, tentar identificar uma agenda prévia e ações premeditadas não condiz com a realidade. Os indícios mais evidentes parecem apontar para um líder superficial que agiu impetuosa, impulsiva e contraditoriamente. Embora as políticas de Gorbachev tenham, em última análise, formado um padrão de capitulação aos interesses internos, liberais e corruptos, e à pressão imperialista externa, isto no início não era evidente. O farol que orientou os seus passos foi o oportunismo e não um plano ou desígnio premeditados. Não foi a história da traição de um só homem, mas, antes, a história do triunfo de uma certa tendência no interior da própria revolução. A estas polêmicas respostas aos clichês geralmente difundidos, há que acrescentar outros elementos, como o eventual atraso científico-tecnológico soviético. A União Soviética possuía cientistas qualificados, laboratórios avançados e gerava inovação tecnológica. Mas o setor militar, que agora abarcava mísseis, aviões supersônicos, submarinos nucleares, satélites e um exército imenso, absorvia a maior parte do investimento em inovação, o qual, nos Estados Unidos, eram transferidos para a indústria privada de bens de consumo. Ela, por sua vez, gerava recursos que ajudavam a financiar a pesquisa empreendida pelo setor de defesa, keynesianismo militar. No outro lado da cortina de ferro,
Por exemplo, a informática era desenvolvida, especialmente, na Alemanha Oriental, mas os computadores eram para uso de empresas, administração governamental e universidades. No Ocidente, os computadores eram adquiridos por particulares, personal computer, com jogos, aplicativos e outros itens, os quais contribuem para o financiamento da pesquisa e inovação, ganhando economia de escala. Outro ponto, descrito ao longo do trabalho, é que o planejamento passa a ser mais difícil, à medida em que a economia se desenvolve e se torna mais complexa. E as reformas se tornavam necessárias e cada vez mais urgentes, porque o capitalismo estava ingressando na terceira revolução industrial. Mas a reação não foi bem sucedida porque houve nova corrida armamentista, combinando-se com a maior demanda por consumo popular e pela corrosão político-ideológica do sistema. Desde os anos 1950, mas, sobretudo, a partir dos movimentos de 1968, a esquerda em geral e o próprio movimento socialista sofreram uma mutação profunda, que viria a ser fatal. Ela perdeu seu objetivo e vontade de lutar, analisado adiante. No tocante ao leste europeu, além dos fatores analisados serem os mesmos, há que mencionar o fato de que, apesar de terem obtido certa autonomia frente a Moscou, após 1956 não houve mais o terror stalinista, a existência dos regimes dependia de um delicado equilíbrio internacional. E bastou Gorbachev perder o interesse e dar um empurrãozinho para que eles caíssem. Enfim, os envelhecidos líderes do leste europeu entenderam o problema, mas não havia para onde fugir, enquanto os reformistas, equivocadamente, acharam que era possível adotar uma economia liberal e um sistema ainda autoritário. Seu modelo era a Coreia do Sul e sua ditadura militar modernizadora e bem-sucedida, uma vez que não tinham o peso e a independência da China. Depois acreditaram que era possível ampliar as bases políticas e manter o poder em um sistema multipartidário. O máximo que conseguiram foi manter sua posição social e econômica como parte de uma nova elite, exceto na Alemanha Oriental, onde havia um problema nacional. Seu estado foi absorvido pelo ocidental e ela foi marginalizada. Não havia razão para a existência de duas Alemanhas de mercado. Um balanço histórico do socialismo naufragado. A Revolução Soviética foi o eixo aglutinador das tensões do século passado, dominando a agenda internacional. Por exemplo, ela constituiu um desafio social para o capitalismo, que adotou legislação trabalhista avançada, que funcionou como um freio às tendências revolucionárias de certos grupos de trabalhadores. Em que consistiu o socialismo soviético, comunismo, que geralmente é encarado por suas dimensões políticas autoritárias e deficiências econômicas? A vida das pessoas sob o socialismo é fantasiada por alguns como um inferno e por outros como um paraíso, mas ela era somente diferente. Segundo o professor austro-alemão Philipp Ter, 2016, da Universidade de Viena, a paisagem alemã oriental não era diferente da do Vale do Ruhr, na Alemanha Federal. Por outro lado, a cidade de Berlim, dividida, mostrava concepções urbanísticas e sociais diversas, que ainda são visíveis após 30 anos sem o muro. As viagens ao Ocidente eram restritas, mas o turismo era praticado dentro do bloco, e nem tudo era repressão a intelectuais ou dissidentes políticos. A vida era bucólica e sem sobressaltos para o cidadão comum, se não contestasse abertamente o regime. Os tempos difíceis da industrialização, guerras e reconstrução também foram penosos nos Estados Unidos. Todos os nipo-americanos foram internados em campos de concentração por Roosevelt, tendo suas propriedades confiscadas, sem qualquer julgamento ou investigação. Apenas o presidente Clinton reconheceu a injustiça e pediu desculpas em nome do governo. A vida individual era subordinada à coletiva, mas vale lembrar que isso também decorria da herança histórica de uma sociedade com séculos de centralização e autoritarismo, sem qualquer liberdade pessoal, e não apenas do socialismo. A participação política, mesmo limitada e induzida, existia no socialismo. O consumo básico e os serviços públicos eram universais e garantidos,
pois deles dependia a legitimidade do regime. Contudo, quanto mais obtinham, mais desejavam ter, especialmente a partir das reformas de Khrushchev. As igrejas, por sua vez, perderam seu poder político e patrimônio, mas a religião era permitida como ato de espiritualidade, embora fosse mal vista pelo sistema. O controle da população não ocorria somente pela repressão da polícia comum e secreta ou os campos de trabalho forçado, pois a população, em sua maioria, deveria fazer parte de alguma organização social, nas escolas, locais de trabalho ou de residência. As crianças atuavam nos grupos de pioneiros, como os escoteiros, os jovens nas juventudes comunistas, Komsomol, havia a Federação de Mulheres, os sindicatos de trabalhadores e a Federação de Escritores e Artistas para os intelectuais. Já o partido era para os que se destacassem, havendo comitês de moradores, para questões logísticas e de controle, em que o partido chegava às bases da sociedade. O esporte era universal, recrutando-se atletas em uma base ampliada, que se tornavam campeões em medalhas. Não era profissão, como aqui, mas uma atividade social e, no exterior, uma ação política para demonstrar a superioridade do sistema sobre o capitalismo. Cotidianamente havia bibliotecas, parques, cinemas, teatros, museus, círculos de leitura e jogos, atividades das quais a população participava. O cinza estava mais nos olhos de quem via do que no cotidiano deles, ao menos até conhecerem outras formas de vida. Os mais desconfortáveis eram, paradoxalmente, da elite intelectual ou pessoas de projeção, que tinham um teto limitador de ascensão social, pois a sociedade era moldada para atender, predominantemente, às necessidades dos trabalhadores e da baixa classe média. Ou eram pessoas que descendiam da elite pré-revolucionária. Hoje, no leste europeu, há um alívio pelo fim do comunismo, mas não é o caso da Rússia, pois havia o sentimento de ter construído uma potência respeitada, ou temida, que liderara a corrida espacial e os esportes, e que agora não mais existe, pois o Ocidente ainda rejeita a Rússia. Atualmente há uma liberdade, ou desorganização, que implica competição, para a qual não estavam preparados, o que explica a nostalgia em relação a uma vida real ou imaginada no passado. O sistema soviético realizou um desenvolvimento autônomo que, mesmo criticado, obteve êxito econômico, sobretudo se considerarmos que, devido aos períodos de guerra e reconstrução, quase não houve condições de normalidade. Isto ocorreu em um grande país relativamente fechado, apesar dos custos e distorções, sem o endividamento e a pilhagem dos recursos de outras nações. Essa industrialização, que não seguiu os parâmetros liberais, permitiu à União Soviética se tornar uma superpotência e manter uma competição político-militar estratégica com os Estados Unidos e a OTAN, paralelamente à elevação do padrão de vida da população. O planejamento se mostrou eficaz como modelo de alocação de recursos escassos durante o take-off da economia, e apenas perdeu dinamismo quando o desenvolvimento criou uma estrutura de produção e consumo muito complexas. Dentre os fatores que bloquearam a formação de estruturas democráticas autônomas, além da tendência militarizada inerente aos partidos comunistas, identificais a tradição autoritária e o atraso das sociedades onde o sistema foi implantado. Houve também os efeitos de uma tensão externa permanente, que transformou esses regimes em uma espécie de fortalezas sitiadas, onde a dissidência era encarada como traição em favor do inimigo. As invasões e o cerco sofrido pela União Soviética ao longo da história levaram-na a uma exagerada prudência, permitindo o sacrifício de outras revoluções quando necessário para sua própria segurança. Em decorrência dos resultados da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética buscava se integrar à ordem internacional não como revolução, mas como Estado-nação, mas as duas dimensões eram inseparáveis. Assim, a pátria do socialismo se transformou na outra, superpotência. Com a iniciativa estratégica e liderando o sistema mundial capitalista, os Estados Unidos mantiveram a União Soviética em posição defensiva e reativa. Através de um apego quase paranoico à sua segurança, o Kremlin buscou administrar diplomaticamente sua natureza antagônica,
freando os movimentos revolucionários quando sua posição era respeitada, estimulando-os ao se ver ameaçada. Mas a unidade do movimento comunista sofreu uma erosão progressiva, e o mundo bipolar foi se tornando um sistema cada vez mais multipolar. A emancipação das colônias globalizou o sistema westfaliano de Estados-nação e o nacionalismo se tornou uma nova força mundial, que não pôde ser controlada por Washington nem por Moscou. Mas a Guerra Fria continuou sendo o vetor dominante da política internacional. No final do século, com a transformação do modelo fordista de produção, que embasou tanto a economia norte-americana como soviética, a União Soviética foi sendo ultrapassada. O sistema capitalista deu início à implantação de uma nova economia, com a revolução tecnocientífica e a globalização neoliberal, o que fez com que os Estados Unidos, embora tendo perdido o dinamismo, seguissem liderando um sistema em renovação, enquanto a União Soviética se mostrou incapaz de se reformar, ao contrário da China. A abertura de Gorbachev ao capitalismo mundial deixou a formação social soviética vulnerável a uma dinâmica que, para ela, era incontrolável. O socialismo foi um antissistema, mas não conseguiu criar um sistema econômico mundial alternativo ao capitalismo. Os Estados Unidos eram um estado que controlava uma vasta periferia, sendo o coração de um sistema mundial, enquanto a União Soviética era um estado com uma pequena periferia, mantendo apenas um sistema regional. Como o socialismo sobreviveu na Ásia e em Cuba? O que é hoje? O socialismo remanescente após a queda da União Soviética. Com o desaparecimento do campo soviético, restaram como países socialistas apenas Cuba, Coreia do Norte, ambos sob a severa pressão norte-americana, Vietnã, Laos e China. Os dois primeiros associavam o capital internacional às empresas estatais, enquanto os três últimos introduziam reformas econômicas de mercado, mas todos conservavam os regimes políticos baseados no Partido-Estado de inspiração leninista. Nesses países, internamente, o próprio mercado se tornou um risco à manutenção do regime, enquanto externamente propicia um instrumento de pressão sobre as grandes potências. Quem imaginaria que o FMI pediria à China para comprar títulos da dívida de nações europeias endividadas? Por que razão sucumbiram justamente os países mais industrializados do socialismo real? Esses países, nucleados em torno da União Soviética, por participarem mais ativamente do jogo internacional da Guerra Fria, tiveram de fazer frente a demandas maiores do que teve a China. Por exemplo, não se pode perder de vista o fato de que o campo socialista geria uma base econômica de dimensão apenas regional, ao passo que o capitalismo se apoiava em uma economia mundial e, o que é mais importante, o sistema mundial funcionava dentro da lógica capitalista. Assim, a evolução do contexto mundial e a incapacidade interna de resposta a essa mudança foram mais decisivas do que a estagnação propriamente dita. A China iniciou as reformas quando estava aliada com os Estados Unidos contra a União Soviética, foi auxiliada pelos americanos e contribuiu para a queda do socialismo soviético. Quando o leste europeu estava caindo, dispersou com violência os manifestantes da Praça da Paz Celestial, Tiananmen, e expurgou o segmento do partido que os apoiava, como o primeiro-ministro Zhao Ziyan. Mas manteve as reformas e aperfeiçoou os mecanismos de dominação política e gestão econômica do Partido Comunista, e até os empresários puderam se filiar ao PCCH, para não acabarem criando um partido próprio. Ao mesmo tempo em que internacionalizava sua economia, com projeto e cautela, resgatou elementos confucianos, ou seja, se tornou mais asiática, e explorou o orgulho nacional, pois, após 150 anos de dificuldades, se tornava potência econômica. A China tinha uma imensa população camponesa que poderia se tornar operária urbana, e desenvolveu aceleradamente sua indústria, tecnologia, prosperidade social e, mais recentemente, capacidade de defesa. A estratégia chinesa é adaptável e a definição de seu regime constitui um campo de debate acirrado. Socialismo de mercado, modelo asiático, capitalismo de Estado ou ditadura comunista?
A China segue sendo uma esfinge indecifrável, com o Ocidente anunciando uma nova Guerra Fria contra ela e também contra a Rússia comunista de Putin. O Vietnã seguiu o mesmo caminho, buscando a posição de tigre asiático, internacionalizando sua economia com cuidado e aperfeiçoando os mecanismos de controle político do Partido Comunista. Interessante, a guerra de 1979 com a China não impediu a reaproximação dos dois países em 1992, com o objetivo de apoio recíproco aos regimes socialistas de ambos. Todavia, os vietnamitas não aceitam ser uma periferia do gigante chinês e, em 1995, restabeleceram relações com os Estados Unidos, recebendo investimentos, facilidades comerciais e apoio diplomático na disputa com a China por arquipélagos no Mar da China Meridional. Chama atenção a grande quantidade de turistas norte-americanos, inclusive nos museus militares. O pequeno Laos, por sua vez, mantém o país sob o regime de partido leninista, mas está aberto aos negócios e integra a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Assim como o Vietnã, não é importunado pela agenda ocidental de direitos humanos, pois representa um contrapeso à China. O caso da Coreia do Norte é bem diferente, pois o país foi ultrapassado economicamente pela Coreia do Sul nos anos 1970 e perdeu importância para a China nas reformas nos anos 1980. A perestroika e a queda da União Soviética, no início dos anos 1990, deixaram o país em situação de penúria alimentar e energética extrema, necessitando ajuda externa quando o país foi assolado pela fome de 1994 a 1995. Sem insumos químicos soviéticos para produzir fertilizantes nem petróleo para realizar bombeamento para irrigação, além de seca e inundações, a agricultura entrou em colapso. Durante a Marcha Penosa, a fome causou quase 500 mil de mortes, 2% da população, e o sistema econômico retrocedeu. Foi inevitável tolerar atividades privadas de comércio interno e externo como forma de sobrevivência individual e obtenção de divisas pelo governo. Produtos chineses e sul-coreanos, inclusive CDs e DVDs, circulam abertamente no país e o regime faz vista grossa, apenas coibindo os excessos, porque, oficialmente, a economia privada não existe, mas está lá. A República Democrática Popular da Coreia se entrincheirou e se tornou ainda mais militarizado, utilizando a questão nuclear como forma de ter uma carta diplomática para a sobrevivência do regime. E deu certo, porque o país se tornou membro da ONU e a China mudou de atitude quando o fim da União Soviética gerou incerteza e se encerrava a aliança com os Estados Unidos. A Coreia do Norte, além de comerciar com a China, abriu zonas econômicas especiais na periferia de seu território, inclusive com empresas da Coreia do Sul, mas elas funcionam ao sabor da política. Pode-se dizer que, assim como a China, o regime se tornou ainda mais asiático, segundo Bruce Cummings, 2004, uma espécie de monarquia confuciana. O que Pyongyang deseja é um tratado de paz, reconhecimento do regime e cooperação econômica com os Estados Unidos, o que pareceu próximo quando Donald Trump se encontrou com Kim Jong-un em 2 oportunidades. Já o caso de Cuba, único regime socialista no hemisfério ocidental, é singular. Assim como a Coreia do Norte não é um peão da China, tampouco Cuba foi satélite da União Soviética, inclusive tendo sobrevivido metade de sua existência sem ela. A Revolução Cubana sequer contou com o apoio do Partido Comunista local, que se aliou após a vitória. Ela é socialista, mas também nacionalista e terceiro-mundista. O regime nunca definiu uma identidade rígida, mudando de ênfase em cada conjuntura, preferindo sacrificar o desempenho econômico, do que perder suas bases sociais de apoio. Durante a perestroika, os irmãos Castro sentiram a mudança na posição soviética e desbarataram um grupo dentro do Ministério do Interior, que buscava controlar o poder e reformá-lo na linha Gorbachev. Haviam sido, até mesmo, estocadas armas, mas o regime reagiu e, inclusive, fuzilou o general Ochoa, após inédito julgamento televisionado. Não fosse isso,
o regime teria desaparecido junto com o leste europeu. Em 2008, Fidel Castro, enfermo, se afastou da presidência. Faleceu em 2016 e em abril de 2021 Raul Castro se aposentou e passou o comando do governo e do partido para uma nova geração, que faz reformas limitadas. A ilha sobrevive com turismo para europeus e canadenses e venda de serviços médicos para dezenas de países, como forma de manter seu sistema alimentar, educacional e de saúde. O turismo é feito via joint ventures entre o Estado e empresas europeias. Mas em meio a um embargo político e econômico, a vida é quase espartana. Ainda assim, Cuba segue recebendo estudantes estrangeiros de nações pobres nas escolas técnicas e universidades e envia médicos e cooperantes para os mesmos países gratuitamente, recebendo em troca apoio diplomático na ONU. Uma das razões da sobrevivência do regime é a atitude contraproducente da comunidade cubana de Miami, cuja atitude revanchista, apoiada em uma potência considerada inimiga, assusta a população da ilha. Ao reivindicar a recuperação de casas e propriedades rurais confiscadas pelo regime há 60 anos, seu discurso de levar a democracia perde credibilidade. Assim como a Coreia do Norte, Cuba explorou com documentários o que ocorreu na Alemanha Oriental, com pessoas perdendo suas residências e empregos para os libertadores quando o regime caiu.